Olá, pessoal. Vamos agora trabalhar uma aula sobre o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino. Vai ser em linhas gerais, porque a aula mais comprida, né, já foi dada lá no Teams, na manhã, nas 2 manhãs da semana, tá ok? Então, vamos aos aspectos mais importantes sobre a civilização de Bizâncio, a civilização do Império Romano do Oriente, tá? Bom, nós temos aqui, pessoal, um monumento mais importante, mais significativo, inclusive para a história da arquitetura da humanidade, que é a Catedral de Santa Sofia. Ela foi construída na capital do antigo Império Romano do Oriente, Constantinopla. Hoje ela se encontra em Istambul, né? Bom, só lembrando, pessoal, que quando estudamos o Império Romano como um todo, nós trabalhamos um momento, o contexto em que houve uma divisão do Império Romano, né? Após a morte do imperador Teodósio, ocorreu a divisão, os seus dois filhos passaram a serem o chefe de Estado, um em Constantinopla, a capital do Império Romano do Oriente, a parte que está aqui, ó, na cor roxa, né? E, do outro lado, o Império Romano do Ocidente, o outro filho como imperador. Tá? Bom, é, é bom destacar alguns aspectos muito importantes sobre esse Império Romano do Oriente. Né? Nos livros de história, pessoal, o Império Romano do Oriente também é chamado de Império Bizantino, Civilização Bizantina, ou mesmo apenas a palavra Bizâncio, né? Dá a compreender toda uma cultura, né, ligada à cultura grega, que nós vamos depois explicar. Bom, então, esse Império Romano do Oriente nasce por volta ali de 395 da era cristã, tendo como capital a antiga cidade de Bizâncio, que no momento em que ela ganha o status de capital do Império Romano do Oriente, ela se torna Constantinopla, tá? Em homenagem a Constantino Grande, né? Que lá por volta do ano 330 fez uma reforma gigantesca em Bizâncio e tinha como projeto, né, torná-la uma nova Roma, né? Então, décadas depois, no governo de Teodósio, esse projeto se tornou realidade e logo após a morte de Teodósio, com seus filhos, houve de fato a divisão do império e Bizâncio, como capital, se torna Constantinopla. Ok? Bom, falando ainda sobre a posição geográfica muito privilegiada de Constantinopla, da capital, né? A cidade de Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente, ela era um entreposto comercial gigantesco entre as rotas, né, comerciais que vinham do Oriente, principalmente a chamada Rota da Seda, que passava por Trepisonda e terminava os comerciantes chegando na grande cidade portuária de Constantinopla. Comerciantes que vinham do Ocidente desciam até Constantinopla para fazer comércio. Então, Constantinopla era um grande centro comercial. Além do que, Constantinopla vai agregar etnias diferentes, povos com culturas, línguas diferentes, né? Daí chamarmos Constantinopla como uma das primeiras cidades cosmopolitas da história da humanidade. Uma cidade cosmopolita é aquela que agrega várias comunidades de diferentes países, impérios, com culturas diferentes, culinárias diferentes, uma diversidade muito grande de culturas, né? Bom, um outro detalhe também, que Constantinopla, pessoal, hoje é uma cidade chamada Istambul, tá? O que restou do vasto território do Império Romano do Oriente, né? Hoje a parte mais saliente daquele império seria o que hoje é mais ou menos a Turquia, né? A Turquia é um país que compreende essa grande península aqui, ó, a chamada Península da Anatólia, né? E você tem Istambul, né? Que era a velha Constantinopla, e no começo do século XX ela muda de nome, né? Ela deixa, inclusive, de ser capital. Muitos acham que
Istambul é capital, né, da Turquia, não é a capital da Turquia, Ankara, né? Bom, mas então é isso. Agora, outras características, né? Nós vamos ter o Império Romano do Oriente, ah, é, tendo um comércio contínuo, né? Bom, só lembrando vocês, quando da época das invasões bárbaras, né? Quando as fronteiras do Império Romano começaram a sofrer pressões dos grupos chamados bárbaros, germânicos, né? Alamanos, suevos, burgúndios, francos, saxões, érulos, uma série de micropovos vão pressionar as fronteiras do Império Romano. E eles vão descer mais por qual lado? O ocidental, né? Eles invadem mais o lado ocidental. Poucas foram as invasões que adentraram o território do Império Oriental, né? Por uma série de motivos. Mas, por exemplo, a economia comercial do Império Romano do Oriente, ela não caiu tanto. A crise do escravismo, a ruralização afetou mais o Império Romano do Ocidente, tá? O do Oriente, as atividades mercantis ainda continuaram muito vivas, né? E Constantinopla atrelado ao comércio do Oriente através da Rota da Seda. Então, os imperadores sempre tiveram uma boa arrecadação e daí a política de defesa, né? Sempre buscaram fortalecer nas fronteiras norte, né? Para impedir, rechaçar as descidas dos povos bárbaros. De maneira que o Império Bizantino, o Império Romano do Oriente, ele vai permanecer coeso, intacto, até a sua queda lá no século XV, em 1453, quando a capital Constantinopla é invadida pelos turcos da dinastia otomana. Mas aí é uma outra história que depois a gente conta, né? Bom, é, outra característica também é que os imperadores bizantinos, eles tinham, né, um poder cesaropapista. Que expressão é essa? A palavra cesaropapismo, papista, compreende a junção de duas palavras, César e Papa. Então, a natureza do poder imperial dos governantes bizantinos, dos imperadores, era de natureza césaropapista. O que quer dizer? Ao mesmo tempo, eles exerciam a chefia de Estado, tá? E aí eles governavam, arrecadavam impostos, construíam obras públicas, declarava guerra, comandava a paz, né? Chefia de Estado. Mas, ao mesmo tempo, eles exerciam a chefia religiosa. As igrejas cristãs que estavam dentro do Império Bizantino, o Papa pouco interferia. O Papa não tinha muito alcance. Terminava os imperadores bizantinos decidindo tudo. Tá? Então, é isso. É o duplo poder dos imperadores bizantinos, exercendo chefia de Estado e chefia sobre a igreja. Tá? Ou seja, um lado é César, chefia de Estado, o outro lado é como se fosse um papa, né? A chefia das igrejas cristãs do lado oriental do Império. Né? Bom, e aí nós vamos ter, pessoal, dos vários imperadores, um se destacou, foi Justiniano o Grande. O imperador Justiniano ele governou, né, nas décadas de 527 até 565, né, significou o apogeu, o clímax, o ponto melhor, mais alto da formação e apogeu do Império Bizantino. Né? Bom, primeiro a falar sobre ele, pessoal, primeiro aspecto, ele exerceu uma exitosa campanha militar. Aqui nesse mapa abaixo você vê, né? O território bizantino compreendia só essa parte oriental do Mediterrâneo. Aí, com Justiniano, ele conseguiu dominar quase toda a extensão do norte da África, pedaços aqui do sul da Península Ibérica, as ilhas de Sicília, Córcega, Sardenha, trechos aqui do território da Itália e a Península Balcânica. Tudo isso foram as conquistas militares, tá, exitosas de Justiniano. Tá? Bom, além do que, ele vai promover uma grande reforma no direito romano. Ele vai contratar os melhores juristas e as leis romanas, os códigos, né, que estavam um pouco ultrapassados, anacrônicos à realidade, ele vai reajustar tudo isso. Né?
ele contrata um corpo de juristas, e aí nasce, pessoal, leis renovadas, né? Leis mais integradas à realidade. E aí, nesse processo de reforma, ele aumenta o poder do imperador, tá? Ele não é bobo, né? Mas um fato interessante é que nasce o Código de Justiniano, tá? Inclusive, alguns princípios do direito de Justiniano, do Código de Justiniano, chega até ao direito atual, né? Por exemplo, ó, ninguém sofrerá penalidade pelo que pensa. Enquanto você estiver pensando, não há crime. Na medida em que você materializa, que você exterioriza a sua ideia, né? Escreve textos ou move uma ação, e aí sim, pode ou não ser crime, né? Mas enquanto pensamento, não. Né? Outro princípio, né? É, olha aí, ninguém pode ser retirado à força de sua própria casa, né? Lembra muito um princípio que é basilar hoje no direito, né? O princípio da liberdade, da privacidade, né? Ou seja, na nossa Constituição, no artigo 5º, está lá, né? A casa é o asilo inviolável do cidadão, né? Do homem, né? Então, ninguém pode invadir sua casa, te prender, a não ser com ordem judicial, né? E durante o dia, 6 horas da manhã até 6 horas da tarde, né? Aí, outro princípio que chega aos dias de hoje, nada que se permita ao acusado, né, deve ser permitido ao acusador, né? Nada que não se permita ao acusado, né, deve ser permitido ao acusador. Bom, e assim vai. Bom, outro momento importante do governo dele, ele construiu a Catedral de Santa Sofia, né? Lembra que eu mostrei aqui, ó, a outra visão dela hoje, ó, tá? Esse grande monumento arquitetônico. Tem alguma coisa a ver com o Césaropapismo? Possivelmente sim, né? No momento que ele manda construir essa grande obra, ele contrata os melhores arquitetos, né? É, era meio que fazendo uma sombra ao poder do Papa, a basílica lá do Papa em Roma, né? Ele buscou construir um templo, né, cristão mais alto, mais imponente do que aquele papal, né? Então termina sendo um rasgo de Césaropapismo de Justiniano, ok? Bom, na época de Justiniano, o cristianismo, que era o cristianismo católico, né? Que existia no Império Romano do Ocidente e também no Império Romano do Oriente. Só que no Império Romano do Oriente, as igrejas cristãs elas sofriam internamente conflitos, tensões. Por quê? Porque havia grupos que pregavam doutrinas, muitos até eram cristãos, né? Se diziam cristãos, mas pregavam princípios, doutrinas que não eram, vamos assim dizer, alinhadas à doutrina oficial da igreja, né? É o caso, por exemplo, na época de Justiniano, os monofisistas e os iconoclastas. Incomodava a unidade cristã, né? Por exemplo, os monofisistas, eles repudiavam a doutrina da Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho, Deus Espírito Santo, que era uma decisão cristã desde o Concílio de Nicéia. Eles repudiavam. Para eles, Cristo, quando esteve na Terra, Cristo não teria sido um homem, Cristo era um ser espiritual, né? Cristo só tinha a porção divina nele, né? Então, eles negavam a Santíssima Trindade. Então, Justiniano promoveu perseguição aos monofisistas. E com um detalhe, ele perseguiu mais os monofisistas, aqui, ó, os monofisistas do Egito e da Síria. Por quê? Porque tanto na Síria como no Egito, a heresia religiosa reforçava o separatismo político. Tanto a Síria como o Egito, que eram províncias do Império Romano, queriam se separar, queriam se tornar independentes. Então, terminava que a heresia monofisista, né, reforçava o separatismo frente a Constantinopla, frente ao governo imperial. Ok? Então, ele ordena a repressão aos monofisistas do Império, mas principalmente da Síria e do Egito. Tá? Bom, e aí nós temos o governo de Justiniano, como eu falei, o apogeu, e um outro grupo
que terminou também incomodando a igreja cristã eram os iconoclastas, né? Os iconoclastas eram aqueles que eram aversos à tradição dos santos, né? Ou seja, imagens nas paredes das igrejas. Alguns foram, com o tempo, se tornando muito violentos. Eles invadiam na madrugada os templos, as igrejas, né? Só para destruir, quebrar, queimar as imagens, ateava fogo também em igrejas que tivessem imagens. Esse grupo também será perseguido, ok? Bom, mas Justiniano buscou, né, de todo modo, a unidade cristã, né, e o controle sobre as igrejas. E aí nós vamos ter, pessoal, as diferenças religiosas, tá, entre as igrejas católicas que estavam no Império Romano, do Oriente e as igrejas católicas controladas pelo Papa, que estavam lá na Europa feudal. O que acontece? Essas diferenças vão se avolumando, vai ter uma série de implicações políticas. Chega um dado momento, em 1054, que nós teremos, tá, o chamado cisma do Oriente. O que seria um cisma, pessoal? Cisma é uma cisão, é uma divisão, é uma ruptura. A unidade se quebra. Só existia uma cristandade, a cristandade católica. Agora não. Nasce a Igreja Cristã Ortodoxa, onde você tinha o Império Bizantino, aquelas igrejas, tá? A partir do imperador e do patriarca Celurário, em 1054, elas declaram-se separadas do Papa. Tá? E aí nasce a Igreja Ortodoxa, que existe até hoje, né? Enquanto isso, fica do lado da Europa Ocidental, nós temos aí a Igreja Católica, tá? Essas igrejas existem até hoje, né? O catolicismo sob a liderança do Papa, né? Aqui na foto o Papa Francisco, o Papa atual, e do outro lado o patriarca, que ele não é um Papa da Igreja Ortodoxa, mas ele é o líder que é eleito pelas igrejas ortodoxas, tá? Bom, o que nós temos? O que tem de semelhança entre os ortodoxos e os católicos? Bom, a Bíblia, né, como fonte de verdade religiosa, como fonte de conduta, né, e a tradição. Tanto a Bíblia como a tradição é a base das doutrinas ortodoxas e católicas. A salvação vem da fé e também das boas obras. Tá? O papel de Maria, tanto no catolicismo como na ortodoxia, é muito proeminente, né? A liturgia, a missa, ela tem algumas diferenças em relação à missa ortodoxa, né? Mas termina na essência sendo muito parecido, né? E a questão dos sacramentos, tanto a Igreja Católica como a ortodoxa, elas aceitam ainda os 7 sacramentos, né? O batismo, crisma, matrimônio, Eucaristia, né? É isso, talvez esteja errado. É unção de enfermos, não é assim? Confissão. Então, ordem, sacerdócio, são os 7 sacramentos. Ambas as igrejas, elas aceitam. E tem as diferenças, né? Tem as diferenças. Por exemplo, as igrejas ortodoxas não têm o Papa como condutor do rebanho cristão no mundo, né? Eles têm lá um patriarca, que periodicamente eles mudam, né? Eles têm também a crença de que os clérigos são a ponte entre Deus e os homens, os padres, né? Só que na Igreja Ortodoxa o padre pode casar. Já na Igreja Católica existe a instituição do celibato, né? O padre não casa, né? E assim vai, né? Bom, e aí chegamos no declínio do Império Bizantino, né? O que fez o Império Romano se declinar aos poucos foi uma lenta decadência, pessoal. A decadência começa com o fim do governo de Justiniano. Lembra que o Justiniano é o imperador do apogeu. Assim que ele morre, pessoal, o que acontece? Aqueles territórios que ele havia conquistado em guerra vai se perdendo, né? Os outros imperadores não vão segurando a onda, não vão protegendo as fronteiras e terminam sendo minados por povos da própria região, das próprias regiões, né? Um outro detalhe também, que é na Baixa Idade Média, pessoal, com o advento das cruzadas, o que nós vamos ter? Os cruzados vão, inclusive, atacar Constantinopla,
famosa a Quarta Cruzada, em que a cidade foi saqueada pelos cristãos, inclusive, né? Aí que está o detalhe. As relações muito pouco amistosas entre o lado bizantino e o lado católico, né? O lado ortodoxo e o lado católico na Baixa Idade Média, lutas pela disputa do poder palaciano, disputas palacianas, né? Brigas por famílias, por dinastias, também vai enfraquecer a unidade do Império Bizantino. E o golpe final, o golpe de misericórdia. O Império Bizantino já estava decadente. Em 1453, os turcos otomanos invadem a capital Constantinopla e incorporam, anexam o território que ainda restava do Império Bizantino ao território turco, né? Bom, e aqui finalizamos, pessoal, uma abordagem rápida, tá? Sobre o Império Bizantino. Um abraço, então, a aula está posta. Um abraço.